Olá, eu me chamo Márcio Teles, eu fui doutorando do PPG-Com de 2015 a 2019, também fui mestrando do PPG de 2011 a 2013 e em 2017 eu tive a oportunidade de fazer um estágio sanduíche na Inglaterra, na Universidade de Southampton, mais precisamente na Escola de Arte de Winchester School of Art. E foi muito legal essa experiência. Eu tive bolsa da CAPES, né, no edital do CNPq, eu fiquei 4 meses, já era um período reduzido, né, não era mais aqueles 6, 9 meses que o pessoal ficava, mas esses 4 meses foram muito decisivos para minha tese, porque basicamente eu acho que eu voltei de lá com uma outra ideia de trabalho que eu estava fazendo. Enfim, eu escolhi o Winchester porque eu fui trabalhar com o Jussi Parikka, que é um pesquisador e filósofo dos meios, trabalha bastante com a arqueologia das mídias. Ele tinha recém lançado um livro chamado Geologia das Mídias, que eu achei genial, assim, sensacional, e isso me inspirou para fazer um trabalho que eu qualifiquei, inspirado nessa ideia de tentar entender um pouco sobre essa materialidade dos meios, para além dos suportes, né, e mais materialidade no sentido de geologia mesmo, como cobre, lítio e tudo que está envolto nessas técnicas e tecnologias que nós usamos. Mas quando eu fui lá pro sanduíche, eu comecei mais a observar e a conversar com Parikka e com outros professores de lá, e a perceber que o que eu estava me interessando mesmo era por que aquilo era relevante teoricamente, como é que a gente poderia transformar aquilo em algo relevante para se pensar a comunicação, não apenas a constituição mineral dos meios. Foi muito legal poder ir, é muito legal ir lá fora, conhecer outras perspectivas. Eu acho que é um trabalho que não teria chegado nesse ponto maduro se não fosse esse momento de troca, de poder ir lá para Winchester, de ficar pensando bastante tempo sobre o que eu estava fazendo, lendo bastante bibliografia de lá. Voltei com uma mala cheia de livros e foi bem legal, assim. Então acho que quem tiver a oportunidade deva ir. Acho que todo mundo tem experiências diferentes, não é fácil, mas é algo muito enriquecedor. Olá, meu nome é Fernanda Chocro Miranda, eu fui aluna de doutorado do PPG-Com da URGS de 2015 a 2019. A minha tese teve como título Consumo de Vídeo entre Jovens, um estudo qualitativo em 2 municípios do norte e do sul do Brasil. Pelo próprio título do trabalho, já dá para perceber a oportunidade que eu tive durante o doutorado, que foi de aproximar 2 realidades distintas, distantes geograficamente, mas ambas muito importantes para a minha formação acadêmica, que são o sul e o norte do Brasil. Eu sou de Belém do Pará, aqui eu nasci e iniciei a minha trajetória acadêmica, mais especificamente na Universidade Federal do Pará, onde fiz graduação e mestrado em comunicação. Logo que eu terminei o mestrado, nós não tínhamos ainda no PPG-Com da UFPA a formação em nível de doutorado. E o meu desejo era continuar a formação em comunicação. Na época eu escolhi a URGS por já ter tido contato com professores do PPG-Com, tanto nas minhas bancas de qualificação e defesa do mestrado, quanto por projetos, por ter participado de projetos em parceria com alguns professores do PPG-Com. E aí eu gostaria de destacar um projeto especialmente que tinha sido, na época que eu prestei a seleção, recém-aprovado, que foi um PROCAD voltado para o estudo de jovens rurais, né, e que previa uma pesquisa nacional da qual eu fiz parte e muito contribuiu para a minha tese. Esse PROCAD foi financiado pela CAPES e envolveu tanto o PPG-Com da UFPA, do qual eu era egressa, o PPG-Com da URGS, onde eu estava iniciando minha formação, e o PPG-Com da Universidade Federal de Sergipe. Do PROCAD, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de participar de mais um projeto de cooperação, nesse caso em nível internacional, que foi um projeto concebido pela UFPA em parceria com a URGS e envolvendo uma universidade belga chamada KU Leuven. Foi a partir desse projeto, que teve o financiamento do Programa Geral de Cooperação Internacional da CAPES, que eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche fora do Brasil, mais especificamente na cidade de Leuven, na Bélgica. Ao todo, eu passei 18 meses realizando atividades na Faculdade de Ciências Sociais, especificamente no laboratório chamado Meaningful Interactions Lab, o MINT Lab, que é um espaço especializado
em metodologias qualitativas, no uso criativo e inovador dessas metodologias na pesquisa científica e a partir do qual eu tive muitas contribuições para a minha tese. Inicialmente estava previsto que eu ficasse apenas 12 meses, mas durante essa permanência eu recebi um convite para aplicar para um doutorado cotutela. Essa proposta foi aprovada e assim a minha tese foi orientada por uma professora no Brasil, que foi a professora Nilda Jacques, do BPG Com da URGS, e também pela professora Big Zaman e pelo professor David Gates, ambos da Cauleuve. Essa formação, então, me permitiu ter a titulação de ambas as universidades, um diploma da URGS e também um diploma da Cauleuve, o que para mim é um motivo de imenso orgulho e de máxima gratidão a essas universidades por tantas oportunidades de formação. Posso afirmar que tanto o período fora do Brasil quanto os anos que eu passei em Porto Alegre foram momentos muito especiais para a minha vida, momentos de muito crescimento e de muitos aprendizados, nos quais eu tive a oportunidade de estabelecer laços tanto pessoais quanto profissionais que me acompanham até hoje. Mesmo agora como professora da UFPA, eu ainda tenho a impressão que eu estou colhendo os frutos desse doutorado e do quanto eu aprendi sobre estabelecer redes e trabalhar em cooperação entre diferentes instituições. Vida longa ao PPG Com da URGS e obrigada sempre. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Luísa Santos e eu fui doutoranda do PPG Com entre 2016 e 2020, onde eu investiguei e depois defendi a minha tese de doutorado, que é intitulada Máquinas que Falam e Escutam, as formas de agência e interação das e com as assistentes pessoais digitais. Essa tese foi orientada pela professora doutora Sueli Fragoso e nela eu tento investigar um pouco mais como funcionam as assistentes pessoais, né, tomando aí como objeto empírico Alexa, Siri, Cortana, Google Assistente. E também, a partir de uma pesquisa tanto teórica quanto empírica, compreender como as pessoas interagiam e se relacionavam com esses dispositivos e principalmente com 5 elementos ou características que eu julguei, né, e julgo essenciais para entender as assistentes, que é a questão da lógica computacional, a questão da interface da interação, o antropomorfismo, a utilização da voz e o gênero. Em 2018 eu tive a oportunidade de sair para o doutorado sanduíche, né? Foi de outubro de 2018 até o final de março de 2019. Eu tive como destino inicialmente a Alemanha. Eu fui para Goethe Universität e fui supervisionada pelo professor Florian Sprenger. E lá eu pude tomar contato, e foi por isso que eu escolhi mais aprofundado com as teorias alemãs da mídia e as noções de materialidade da comunicação, que eram e são muito importantes para o trabalho que eu desenvolvi, e também participar de, seminários de tese, grupos de pesquisa diferentes e também alguns seminários da pós-graduação. Foi um momento muito importante, para o desenvolvimento, talvez para um aprofundamento maior também da minha tese, né? Tomar contato com algumas questões diferentes, ouvir também o feedback de pesquisadores diferentes que olhavam para aquele objeto de uma forma diferente da minha, foi super importante. Depois de ter estado por 5 meses na Alemanha, eu tive a oportunidade também de passar um mês, o último do meu sanduíche, na Inglaterra. Eu fui para o Sussex Humanities Lab, um laboratório de humanidades digitais na Universidade de Sussex. Lá eu fui recebida pela professora Beatriz Fazi, que me supervisionou durante esse período. E foi um momento super importante também, aí diferente do que eu tive na Alemanha, mas de dialogar sobre o meu trabalho com pesquisadores de outras áreas, né? O Sussex Humanities Lab é um laboratório interdisciplinar, então eu pude conversar com pesquisadores que são de diversas outras áreas, inclusive da ciência da computação, que para mim a tese era muito importante. Bom, a minha experiência, acho que nos 2 lugares foi muito positiva. Fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de ir, né? Eu fui com uma bolsa CAPES, a PDSE, e isso foi muito importante, para o desenvolvimento final da minha tese, e inclusive foi importante para o meu momento pós-tese, né? Hoje, como pesquisadora, eu trabalho em outra instituição, na Fundação Getúlio Vargas, e lá eu percebo como esse momento de ter tido contato com outros formatos de programas, outros pesquisadores, outras correntes de pensamento, né? De ter tido essa experiência fora do Brasil, conta muito e foi muito valiosa para mim.